Você baixa e você abre e fica no preço. Bom, então, boa noite aí, Gerson. Vou deixar essa aula gravada aí, né, para não só você poder assistir de novo, mas outros colegas também poderem assistir posteriormente aí, né? Bom, hoje aí, pessoal, vou dar uma ênfase na situação de aprendizagem 2, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, tá aqui, né? Vamos lá. A situação de aprendizagem chama reparar com planejamento. Então, mesmo a máquina apresentando ruído excessivo, a equipe de manutenção da qual você faz parte, juntamente com a gerência de produção, concluíram que o melhor a ser feito naquele momento era continuar produzindo com a máquina. Oi, pode falar, pode falar. Não compartilhou a tela, não. Não, deixa eu, uai, aqui indicando que compartilhou, deixa eu fechar de novo Percentual de volume. deixa eu ir aqui de novo. Oi aí, Gels? Não, compartilhou, não. Você tá pelo celular ou tá pelo computador? Celular. Celular? Só fazer um teste. Só fazer um teste aqui rapidinho. Daqui. Lá na plataforma, você não disse se deu certo. E qualquer coisa que você dá. Só um minutinho, já. Vou fazer um teste aqui no Teams aqui que eu tenho. Ok, professor, obrigado. Só ver aqui que eu vou entrar no meu celular também, só para ver aqui que tá. Professor, agora compartilhou. Compartilhou? Sim, compartilhou. Compartilhou, né? Não, então beleza. Então deixa eu. Então vou. Tá me ouvindo aí, né? Então deixa eu. Então tá aparecendo agora aí, né? A situação de aprendizagem, né? Ok, professor. Tá, né? Então vamos lá. A situação de aprendizagem tem um reparar com planejamento, tá mas pode ignorar aqui que tá um erro, foi um erro mesmo. Depois aqui eu vou corrigir. Então vamos lá. Mesmo a máquina então apresentando ruído excessivo, a equipe de manutenção da qual você faz parte, juntamente com a gerência de produção, concluíram que o melhor a ser feito naquele momento era continuar produzindo com a máquina gargalo e, paralelamente, a manutenção monitoraria o comportamento do equipamento. Sem grandes sobressaltos, a máquina permaneceu operando por 5 dias, em 3 turnos, o suficiente para adiantar a produção naquele ponto do processo e gerar um pulmão de 2 dias. Durante esse período, amostras de óleo do redutor foram encaminhadas para análise e constatou-se, pelo laudo técnico emitido, que nelas havia então partículas de aço. Pela tampa de inspeção do redutor, se verificou que os dentes das engrenagens estavam em bom estado. Você ficou responsável em fazer um levantamento técnico e requisição dos itens necessários para o reparo da máquina. Então, agora o desafio vai consistir nessas etapas aqui. Então, vamos lá. A primeira etapa é um arquivo eletrônico de editor de texto, identifica o tipo de manutenção, então, que vai ser necessário para o reparo da máquina. Então, conforme aí do anexo 1, né? Então, o anexo que eu tenho é esse daqui, ó. Assinale, então, qual tipo de manutenção que deve ser empregado para o cenário apresentado pela produção, né? Então, conforme que foi descrito ali na situação de aprendizagem, qual desses 6 tipos de manutenção que vai ser aplicado? Aí, então, é apenas uma, certo? E aqui, pessoal, vocês podem estar
várias formas. Você pode estar usando uma forma para editar, então preenchendo assim, sublinhando, qualquer forma, ou imprimindo, fazendo ele à mão e depois escaneando ou tirando uma foto, certo? Então essa aqui é a primeira etapa. A segunda, em um arquivo também de eletrônico, editor de texto, identifique e escolha então as opções corretas de elementos de máquinas que deverão ser substituídos durante a parada programada da máquina, conforme o anexo 2. Para entender, então, o funcionamento do redutor e identificar quais são os componentes que o constituem, visualize as animações de montagem e desmontagem. O vídeo, pessoal, o vídeo é esse daqui, ó. Tá na biblioteca, tá aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse vídeo não tem áudio, pessoal. Ele é mais ele é só um áudiozinho de fundo mesmo. Assim, a gente vai fazer todo esse fluxograma aqui desse processo. É legal, né? Sim, desenho, faz um processo de embaixo, consegue lá, está inventando, entendeu? Porque a gente pega uma parede e deixa os caras técnicos até os leigos. Deixa o processo, deixa o seu processo. Aí a gente desenho de criança. Mas tem por isso que eu conheço o japonês, que é justamente ele desenvolveu no compartilhamento essa palavra. A prova de essas atividades, a quantidade deles. A mais difícil foi ela e vai demonstrar que não é certo também essa coisa. O que investir não é certo. A gente tem é muito importante. Bom, então, nesse caso aqui, pessoal, é um funcionamento básico do redutor, né? Os redutores o funcionamento é o mesmo, o princípio é o mesmo, só vão mudar os tipos de engrenagem, a quantidade de engrenagem e o tamanho entre elas, né? Justamente para eu saber qual vai ser o quanto que eu quero reduzir, por exemplo, no meu outro eixo, vamos dizer, lá no final, né? Também vai depender da minha entrada, né? Qual a velocidade de entrada, né? Então, qual a relação que eu vou utilizar. Basicamente é isso. O que vai mudar é o tipo da carcaça, porque cada fabricante vai utilizar a forma como o eixo está escalonado e o tamanho das engrenagens, né? E o tipo, né? Pode ser engrenagem de dente ré, pode ser de helicoidal, pode ser aquelas de dente com, angular, né? Para poder ter uma disposição diferente do eixo e assim por diante. Mas basicamente as peças, as básicas são a carcaça, o eixo, as engrenagens e os menores, né? Por exemplo, a chaveta para fazer o encaixe da engrenagem, os espaçadores, né? Os rolamentos, né? Que eles também vão, né, ser primordiais aí, os retentores, né? Os retentores para poder isolar de uma certa forma o meu circuito, né? Dentro, né, com a lubrificação do óleo lubrificante. E basicamente é isso, né? E os parafusos, né? Então, são basicamente essas peças que compõem um redutor. Não tem nada, vamos dizer assim, nada de, vamos dizer assim, a mais um redutor, né? Industrialmente se utiliza esses aí.
Então, nesse caso aí, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher as opções corretas de elementos de máquinas que vão ser substituídos durante a parada programada da máquina, conforme o anexo 2. Então, pelo que foi descrito aqui, né, pelo que vocês leram a situação de aprendizagem, o que vocês entendem que precisa ser feito, né, o que precisa ser substituído, né, nessa parada desse redutor, né? Isso considerando a situação de aprendizagem, né? Aí, nesse caso, vocês não considerem aula presencial, considerem só essa parte aí que está na situação de aprendizagem, né? Então, aqui, né, voltando, né, para a situação de aprendizagem, então eu tenho aqui o anexo 2 e os componentes, então. Então, após visualização das animações e imagens do redutor, identificar os elementos de máquina que obrigatoriamente deverão ser substituídos durante a manutenção do redutor de velocidades. Então, pelo que vocês leram da situação de aprendizagem, vocês vão utilizar, então, do raciocínio lógico de vocês, nem da interpretação, pelas dicas que foram dadas. Basicamente, pessoal, se vocês não estão, por exemplo, vivendo a linha de uma certa, por exemplo, de um redutor ali, provavelmente vocês fazem parte de um setor de manutenção, que a pessoa, vamos dizer assim, aquele colaborador que está responsável por aquela máquina, ele que vai estar atento a tudo que está acontecendo. Se tiver necessidade de algum tipo de intervenção, ele vai chamar, por exemplo, você da área de manutenção e vai dar os relatos, como se fosse aqui uma situação mesmo de aprendizagem. Então, você vai ter que, pelo relato dele, tentar, então, pegar os maiores detalhes de informação possível para poder falar, não, tem que fazer tal coisa nesse redutor, né? Para você, então, dar um diagnóstico de manutenção, né? Ou você pode falar, não, não há necessidade de parar esse redutor por enquanto, pode rodar com ele, só trocar uma pecinha ou outra aí, consegue rodar ele aí, né? Por exemplo, fazer uma parada rápida, uma parada aí de pouco tempo para poder trocar, nem que seja um óleo ou qualquer outra coisa mais rápida aí, né? Um retentor, algo do tipo. Então aqui vocês vão escolher, aqui não precisa ser apenas uma, né, pessoal, que vocês acharem então que é pertinente para fazer essa troca aí, né? Da mesma forma, pode estar fazendo aí a, a marcação ou imprimindo, fazendo à mão e depois fazendo a, a, escaneando, né? Bom, e por fim, né, a etapa 3, em um arquivo, então, eletrônico de editor de texto, define a sequência correta dos procedimentos de manutenção a serem adotados na parada da máquina, conforme o anexo 3. Bom, vocês podem estar se baseando no vídeo, né? Deixa eu só abrir o anexo 3 aqui, ó. Então, vamos lá. Após visualização das animações e imagens do redutor de velocidades, colocar em ordem os procedimentos a serem adotados no decorrer da manutenção do redutor de velocidades. Então, aqui vocês vão listar conforme que vocês... no livro também tem, caso vocês queiram lá, no livro dá também, fala uma sequência. Pode se basear também no vídeo, né? Vocês podem ver qual que é uma sequência para desmontar, por exemplo, um redutor, ou também se basear nas aulas presenciais também. Ok? Vocês podem também você pode partir desses 3 princípios aí, né? Da aula presencial, do que está escrito no livro, né? Do que está no livro, e no videozinho aí que tem também no AVA. Porque, pessoal, como eu falei, como os redutores têm poucas diferenças mesmo construtiva de fato, não vai então alterar muita coisa, vai ser basicamente a mesma coisa. Só uma sequenciazinha de retirar um componente outro que muda, mas basicamente é a mesma coisa, certo? Então, a primeira coisa, retirar os parafusos, as fixações, né? Então, enfim, vamos dizer, drenar o óleo, né? Então, eu preciso drenar o óleo. Então, enfim, toda a parte que é para fazer um desmonte de um redutor. E é isso aí, pessoal. Então, aqui é o seguinte, ó, vocês estão observando que são 3 anexos em PDF. Vocês vão ter que fazer um arquivo único para enviar. Então, provavelmente eu já deve ter falado para vocês, mas não custa nada falar de novo.
acessar esse site aqui que eu recomendo, que eu também utilizo bastante, chama I Love PDF. Então, vem aqui no site de busca, né, no Google, escreve, ó, ilovepdf.com. Opa, escrevi errado. Coloquei um A, é um E aqui. I Love, pronto. Isso. Peraí que era... Ai. Não sei o que que ele foi para um site errado aí. Então, é esse site aqui, ó, ilovepdf.com. Aí vocês vão nesse aqui, ó, Merge PDF. Então, aqui, ó, selecionar, ó, então eles vão falar aqui, ó, selecionar os PDFs ou se não arrastar aqui. Então, para selecionar, ó, vem aqui em Downloads e coloca aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 2, 3. Pronto, coloquei, por exemplo, 3 anexos. Não é dessa situação de aprendizagem, nem de outro, nem dessa unidade curricular, só dando um exemplo. Aí vem aqui, né? Juntou os três, é lá, o Merge PDF, ó. Salvou, ó, ele vai pedir para fazer o download. Fez o download, olha lá, ele vai vir com esse nome, ele vai vir com esse nome aqui, ó. Um nome genérico aí, Merged. Então você só alterar o nome e fazer o envio. Correto, já? Tem alguma dúvida, questionamento da situação de aprendizagem? Tem alguma dúvida de conteúdo? Não, professor, tudo tranquilo mesmo. Tudo certinho? Então, Tirou todos os... Tirou sim. não, então tranquilo, Jós. Então eu vou, caso aí não tenha dúvida aí, mas o questionamento, então eu vou finalizando a aula aqui por hoje, certo? Caso tenha dúvida aí, algum questionamento, não me deixe procurar aí. Estou aqui para ajudar vocês aí no que for preciso e necessário aí, o desenvolvimento de vocês aí. Bom, então eu vou desejar a você uma boa noite aí. Fique com Deus, um bom fim de semana também e até a próxima. A próxima, professor, ficou com Deus.